Nós vamos falar sobre sistemas de segurança pública, examinando no Brasil os diversos governos de 1990 até a data atual, de 2020. Antes de pensarmos que o SUSP, o Sistema Único de Segurança, é algo bem atual e resultante das ações do último governo federal, vamos esclarecer que algo é contínuo e em desenvolvimento. Vamos falar um pouco da história contemporânea. Os estudos das constituições do Brasil nos revela que a questão da segurança pública sempre foi antes uma questão de segurança interna, muito mais segurança interna do que a preocupação com segurança pública, com algumas pequenas variações. Esse assunto ele sempre esteve como sendo de exclusividade dos estados com suas polícias civil e militar. Nos anos 60 e 70, as polícias militares eram consideradas como forças auxiliares e reservas do Exército. Cabia então a elas um duplo papel e uma dupla subordinação. Na década de 80, após a redemocratização do país, esperava-se que houvesse profundas mudanças na Constituição. Afinal, a Constituição de 88 ela é colocada como uma Constituição cidadã. E esperava-se que houvesse mudança no sistema de segurança pública, porque o país atravessava uma transição de um regime militar para um Estado democrático de direito. E então essa teve em discussão, na pauta teve presente essa discussão sobre a reformulação das polícias, sobre a reformulação da segurança pública. Eu lembro que delegações de integrantes das polícias e até a Rede Globo de televisão visitaram diversos países, estudando modelos de polícia, se civil, se militar, se uma polícia única ou diversas organizações. Tudo isso esteve em pauta nessa época. Em São Paulo, o governador Franco Montoro chegou também a propor até a extinção das polícias militares. Chegou-se a se propor também que cada estado adotasse o modelo que melhor lhe conviesse, se militar ou se civil. O resultado foi que o modelo militarizado foi reforçado e pela primeira vez na Constituição do Brasil, os integrantes das polícias militares aparecem como militares estaduais. Então, para muitos que esperavam profundas mudanças, foi frustração. Não aconteceram essas mudanças. A partir de 1990, no governo Fernando Collor, que foi de 90 a 92, no seu governo, o Plano Nacional de Segurança Pública previa um Sistema Nacional de Segurança Pública. Está lá escrito no plano, criar através de ato do Poder Executivo o Sistema Nacional de Segurança Pública constituído pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E estabelecer que a operacionalização desse sistema dar-se-á pela observância dos programas de integração das informações e de atuação conjunta. Então notem que a ideia, desde a época de 1990, ela não é nova. Algumas coisas fizeram com que elas não acontecessem ou não houvesse essa atuação conjunta, tal, mas os primeiros esforços estão aí em 1990. Ainda no governo Collor, consta no seu plano, quando diz assim, os demais programas e sugestões constantes desse plano são fatores fundamentais para a obtenção de níveis confortáveis de segurança pública. Realizar semestralmente seminário com representantes dos órgãos componentes do sistema, destinado à avaliação de seu funcionamento, bem como o intercâmbio das medidas ou técnicas de segurança pública adotadas regionalmente com sucesso. E promover reuniões periódicas com o Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP. Aí a gente vai agora para o governo Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003. Consta no seu programa de governo o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública, que foi lançado no ano 2000. E nesse plano consta, no capítulo 4,
descrevendo as medidas de aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Segurança Pública, com vistas, inclusive, a possibilitar a construção de uma base de dados sólidas e confiável, de um sistema que permita um monitoramento do desempenho das polícias no Brasil. Então, a ideia de congregar todas as informações, de articular essas ideias, de juntar, vejam que já veio do governo Collor, passa para o governo Fernando Henrique Cardoso, e ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, no Plano de Segurança Nacional, está lá o compromisso número 15, quando diz criar o Sistema Nacional de Segurança Pública. Diz que as propostas apresentadas nesse capítulo destinam-se à construção de uma base de dados mais sólida por meio da criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, que aprimore o cadastro criminal unificado, chamado InfoSeg, e da criação do Observatório Nacional de Segurança Pública, dedicado à identificação e disseminação de experiências bem-sucedidas na prevenção e no combate à violência. Veja que no governo Collor ele já falava dessa troca de experiências através do CONASP. A novidade aqui é o sistema InfoSeg, que cada polícia, cada estado, não é? Essas informações eram desencontradas. Às vezes, num próprio estado, as informações de polícia militar sobre homicídio, por exemplo, eram diferentes das informações da polícia civil, que não batiam também com as informações do sistema de saúde. Notem o seguinte, nesse mesmo governo foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública e foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública. E é interessante a gente observar o porquê da criação desse Fundo Nacional de Segurança Pública. Porque quando se fala numa política nacional de segurança pública, ou de um sistema, de como operacionar essa política através de um sistema unificado, como hoje temos o SUSP, a gente vai se deparar com um problema gravíssimo, que é o financiamento da segurança pública. Na própria Constituição, há previsão para o Sistema Único de Saúde, para o sistema de educação, há previsão constitucional de quanto cada estado, cada município vai destinar do seu orçamento para a questão da saúde, para a questão da educação. Mas no que se diz respeito à segurança pública, que sempre foi colocado como uma coisa dos estados, não há previsão dentro da Constituição de quanto o Estado, ou a União, ou mesmo o município destine de seu orçamento para isso. Então foi uma coisa que sempre ficou aberta. Cria-se uma política, mas não tem como financiar. Primeiro esforço, então, surge. Cria-se uma Secretaria Nacional de Segurança Pública e cria-se um Fundo Nacional de Segurança Pública. Chegamos ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, que começa em 2003 e vai até 2011, 2 mandatos. No primeiro mandato foi adotado como Plano Nacional de Segurança Pública o documento produzido pelo próprio Instituto de Cidadania, que fez para a campanha do candidato. Esse mesmo plano, que era da época de candidato, ele se transformou no Plano Nacional de Segurança Pública. Veja, é um outro plano de segurança, diferente do anterior, e esse assunto ele vai se tornando, vamos assim dizer, de tempos em tempos, ele pega a cara, o jeito do governante, do partido, ou de quem está à frente da nação. E não como uma política de Estado, mas sim agora política de governos e governos e governos. Nele pode-se ler: as reformas substantivas apresentadas a seguir podem ser adotadas sem necessidade de mudança na Constituição. Qual era a ideia inicial? A ideia inicial no governo Lula era unificação das polícias, ou polícia única. Mas ele cria um sistema único de segurança pública nos estados. Parte da integração entre ambas polícias, de suas estruturas, rotinas e procedimentos para, de uma forma paulatina e em médio prazo,
criar-se uma ou mais instituições de ciclo completo. Então, a ideia inicial era, nós queremos fazer uma polícia única. Nos estados tem polícia civil, polícia militar. Não vamos acabar com essa história, vamos fazer uma polícia única. De acordo com as pressões, né, das ligações que as polícias militares principalmente tinham com o Exército, como força auxiliar, a reserva do Exército, que perdurou na Constituição de 88, essa ideia não foi muito para frente. Então, o possível de ser feito foi, cria-se então um sistema único de segurança. Já tinha o Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu agora, para criar um sistema único, que não é uma ideia nova, ela já vem como política de governo, não por uma política de Estado. Ela vem desde Collor, passou para Fernando Henrique, agora estamos falando do governo Lula, e sempre se fala em fazer um sistema único de segurança. Fernando Henrique já tinha criado a secretaria, criou o fundo, e através do Infoseg ele unificou as informações. Agora a novidade vem no âmago da questão. Para unificar, para ter uma polícia única, a formação teria que ser única. E aí aparece então uma unificação progressiva das academias e escolas de formação. Os currículos vão ser modificados e lembro que a primeira questão colocada era o que a polícia civil estuda que é comum ao que a polícia militar estuda e vice-versa, ou bombeiro militar e tal. De forma que a parte curricular que for igual, que for pertinente, eles devem fazer na mesma banca escolar da mesma academia. Aí começam a aparecer os campos onde a formação se dá junto, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Fala-se então de uma integração territorial. São criadas em todas as unidades da federação as áreas integradas de segurança pública. Isso porque com o Infoseg agora vai mais adiante e começa-se então a falar no conceito de integração. E começam as estatísticas e começa o geoprocessamento ser uma novidade para a União ter a visão do que acontece em todos os estados. Ele diz, o atual modelo dualizado de polícia nos estados, Polícia Civil, Polícia Militar, com instituições policiais de ciclo incompleto, está esgotado. Eu escrevi um artigo sobre 2 meias polícias, você pode ver isso no meu blog. O que é que a gente tem? A Polícia Civil e a Polícia Militar nos estados, cada uma fazendo metade do ciclo completo de polícia. Nesse sentido, na unidade anterior, nós já vimos esse ciclo completo como deveria ser, desde a ação preventiva, desde a prisão em flagrante quando ocorrer algum crime, a feitura do inquérito, as investigações necessárias à feitura desse inquérito, até o inquérito estar pronto e encaminhar ao Ministério Público. Em vários países do mundo o ciclo completo funciona e o Brasil é o único lugar onde esse ciclo, cada polícia faz metade do ciclo. Muito bem. Ainda consta no plano de governo Luiz Inácio Lula da Silva a criação de um sistema único de segurança pública nos estados e no âmbito da União, com interface com os municípios por meio das guardas municipais, que tem o objetivo de criar um novo modelo de polícia para o país. Vejam, tenta-se fazer uma polícia só. Na impossibilidade se fala na integração, se fala na articulação dos estados, se fala, então, agora vai até o nível de município e reacende as guardas municipais, começam a ter voz e vez e começam a aparecer dentro da necessidade de um sistema único de segurança pública. O Sistema Único de Segurança Pública previsto no governo Lula, ele tem como objetivo a criação paulatina de uma ou várias polícias estaduais de ciclo completo. E aí que abre para você pensar, uma polícia única, ou polícia única junta polícia militar com polícia civil, ou polícia que está na União Federal, polícia que está nos estados e polícia que está no município, que são as guardas municipais.
As mudanças práticas implementadas no âmbito do governo federal, estadual e municipais, elas impulsionarão a médio e longo prazo as mudanças constitucionais necessárias para a emergência de um novo marco legal que fundamentará as polícias da democracia. Vejam, todo o ranço que se tinha em 64, tudo que se achava que ia modificar na Constituição de 88 e não conseguiram, agora apresenta-se como o momento para que isso aconteça. É a previsão do fim das polícias militares nos estados. É a previsão para que se crie diversos organismos policiais com a visão que eles chamam de uma visão democrática e que ela pode se desmembrar até o nível de município, transformando as guardas municipais em polícias municipais.